Eu quero ler a palavra de Jesus. Amém. No Evangelho de Lucas, no capítulo 18, a partir do verso 9, quando Jesus propôs uma outra parábola aos que o estavam ouvindo. Ele tinha acabado de dizer no verso 8: contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Referindo-se àqueles que oravam com perseverança e não desistiam. Ele disse: porventura, quando o Filho do Homem voltar, encontrará sequer esse tipo de expressão de fé que busca em Deus a sua solução? E o que ele nos insinua a pensar é que a resposta é não. Quando o Filho do Homem voltar, não achará fé na terra. Ela vai estar escassa. Depois de dizer isso, ele lhes propôs uma parábola, referindo-se ao fato de que haveria religião na terra quando o Filho do Homem voltasse. Haveria muito pouca fé na terra. Religião, rito, culto, oferendas, sacrifícios, muita gente fazendo. Agora, aquela fé que crê tanto que Deus é Deus, que o molesta e move a vida com a decisão da fé que não duvida, essa vai estar em processo de morte, como já está entre nós. Propôs Jesus esta parábola a alguns dos que confiavam em si mesmos por se considerarem religiosos, cheios de justiça própria, e assim, por causa disso, se sentiam superiores e desprezavam os outros. São esses justos da perversidade, são os justos da arrogância, são os justos do ascetismo, são os justos do separatismo, são os justos do apartheid, são os justos da condenação vociferante quanto ao outro, próximo, porque eles os desprezam. Como está cheio de gente aqui agora que não tem mais fé no coração, mas está cheio de religião, e em nome dessa fé-religião, dessa religião fétida como tal, eles confiam em si mesmos, no que eles fazem, na sua frequência, na sua moral, nas suas expressões exteriores, nos seus compromissos, nas suas viagens para atender os compromissos marcados pela sua frequência, pela sua doação financeira, pela sua participação em alguma campanha projetada. Eles se sentem superiores sobre os outros. Os que estão na praia, os que estão na piscina, os que estão no clube, os que estão no bar, os que não estão em lugar nenhum. Eles se sentem assim, justos, superiores. E por isso eles desprezam os demais. Por causa desse espírito que está presente na terra e estará sempre até quando o Senhor Jesus voltar, porém sem fé, sem a genuína fé que o Senhor quer encontrar, foi que Jesus contou a seguinte história. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar. Mesmo lugar, mesmo propósito aparentemente confessado, orar. Porém, 2 homens diferentes.
Por isso, o templo era um só. Mas cada homem tem o seu templo, mesmo que frequentem os mesmos lugares. Cada ser humano tem o seu mundo, mesmo que seja habitado por 7 bilhões de outras pessoas. Porque o que lugariza com o significado dos lugares é o homem. Desde Adão ele nomeia as coisas, mas desde sempre ele dá o significado para as coisas que habitam seu coração. Por isso aqui é um templo, um só objetivo confessado, orar. Mas como eram 2 homens, para um o templo era um tribunal de justiça. Para o outro, o templo era a casa da misericórdia. Para um, o templo era a casa da condenação dos pecadores. Para o outro, era o lugar onde o pecador irremediável poderia encontrar justificação pela graça. O fariseu, portanto, posto em pé, bem em pé, orava de si para si mesmo, desta forma. E aqui é preciso que você veja Jesus performatizando o fariseu. Esse é um momento, dentre os muitos que o Novo Testamento oferece, os evangelhos, é um dos momentos do Jesus intérprete, do Jesus ator, quando ele diz desta forma, quem estava em volta viu a entonação. Jesus imitou um fariseu. Existia uma linguagem de ironia, de sarcasmo, na medida em que ele disse desta forma e criou a performance. Levantou a cabeça, impertigadamente, falando de si para si, olhando para o alto, mas qualquer um que discina sente que é uma conversa do ego com o self, com a projeção holograma. É a pessoa narcisística com a persona emblemática dessa superioridade. E Jesus então diz: o fariseu posto em pé orava de si para si desta forma: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens. Obrigado, Senhor, bendito seja o teu santo nome. Eu não sou como os demais homens, como esses roubadores, como esses injustos. Graças eu te dou porque também não sou como esses adúlteros. Obrigado, porque também, Senhor, a tua graça, a tua eleição, por causa do teu compromisso com os votos feitos a Abraão, os quais eu cumpro e obedeço fielmente. Graças, eu também não sou como este publicano, desprezível coletor de impostos, agiota safado. Graças eu te dou, porque eu também não sou como este gay. Graças eu te dou, porque eu não sou como essa prostituta. Graças eu te dou, porque eu não sou como o Papa Francisco. Graças eu te dou, porque eu não sou como o Caio Fábio. Graças eu te dou, porque eu não sou como Edir Macedo. Graças eu te dou, Senhor, porque me iluminaste com o Evangelho da Graça. Eu não sou como Silas Malafaia. De si para si.
Porventura, quando vier o Filho do Homem, encontrará fé na terra? Ou apenas a expressão da arrogância, da descrença, do coração vazio, seco, morto e incrédulo, mas viciado nas brigas em nome de Deus, nas suplantações do próximo em nome de Deus e na ideologização do nome de Deus? Até quando oram, fazem-no de si para si, porque não há Deus neles. Já o outcast, o marginal, ao olhar do fariseu, marginalizado, desprezado, fosse ele quem fosse, nos dias de Jesus aqui era o publicano. Nos nossos dias, quem é? Quais são? Quem são? São milhares que os fariseus transformam em publicanos todos os dias, dando graças a Deus por não terem nascido ou se tornado como eles. E ainda dizendo: eu jejuo, eu dou o dízimo de tudo quanto eu ganho, eu participo de todas as campanhas. Obrigado porque tu me fizeste cabeça e não cauda. Aleluia. Era Jesus interpretando o fariseu. E imaginem os fariseus se vendo interpretados. E as autoridades do templo vendo a comunicação de Jesus impregnada de um realismo livre, que para alguns soava até como sarcasmo, até como ironia, e era uma linguagem irônica e que rasgava apenas o coração dos que precisavam ser rasgados, porque os demais se edificavam entendendo. E nos seus corações dizendo: graças a Deus, existe agora aqui entre nós alguém que não se impressiona com performances. E Jesus prosseguiu na sua interpretação. Da mesma forma, ele disse: ali estava o publicano, no mesmo lugar, com o propósito de orar, mas era um outro homem, portanto era uma outra oração. Dependendo do homem, assim será a oração. Dependendo do homem, assim será a sua oração. Não existe possibilidade de divorciarmos o homem da sua oração. A oração do homem é quem ele é. O homem é a sua oração. Portanto, o publicano, estando em pé, longe, no cantinho, bem distante, afastado, nem ousava sequer olhar para lugar nenhum, lá no seu canto. O publicano não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu. Se escondia atrás do altar. E apenas batia no peito de longe, dizendo: ó Deus, sê propício, misericordioso e gracioso para comigo, porque eu sou um pecador. Tu sabes quem eu sou, me salva e tem misericórdia de mim. O outro subiu, o fariseu subiu ao mesmo lugar, dizendo que o propósito dele era orar, e orava de si para si, e na sua oração não havia Deus. Havia apenas o panteão dos seus olhares de juízo e arrogância da sua superioridade.
No mesmo lugar, com o propósito de orar, um homem orava. Era o publicano. Não olhava para lugar nenhum, não ousava, não se comparava, não se media, não enxergava ninguém, mas se enxergava. E batia no peito, em pé, responsavelmente, com a cabeça curvada, mas se apresentando como um homem e como um servo. Apenas batia no peito e dizia: tem misericórdia de mim, ó Deus, porque eu sou um pecador. E Jesus prossegue e diz: digo-vos que este segundo, que eu acabei de mostrar para vocês, desceu justificado para a sua casa, e não aquele primeiro, o fariseu, porque aprendam isto para sempre. Todo que se exalta aos seus próprios olhos, se sente superior, se trata como um filho de Deus, não para servir ao próximo, mas para demandar respeito, obediência, dignidade, e impor suas vontades, ainda que sejam praticadas em nome de Deus e do Evangelho, mas se forem feitas no espírito da exaltação tirânica, dominadora. Todo aquele que se exalta, não importa qual seja a motivação, nem com que atitude, todo aquele que se exalta será humilhado. Mas todo aquele que se humilha diante de Deus, este será exaltado. E aí Jesus disse que um homem foi embora para casa justificado, perdoado. O publicano não foi perdoado para que no dia seguinte ele enganasse mais, roubasse mais, mentisse mais. Não. O amor de Cristo nos constrange quando o perdão de Deus nos alcança e a gente sabe pela fé que foi perdoado. A raiz dessa consciência do perdão nos penetra e nos gera um constrangimento para a vida. O indivíduo justificado, perdoado, não quer mais transgredir contra aquele que o perdoa com tanta graça e misericórdia, se em ternura para a santidade. E aí Jesus disse: havia um outro homem. Esse segundo homem, o publicano, a gente sabe o que aconteceu com ele. Ele foi justificado pela fé e teve paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. E voltou para casa pacificado. Mas o outro continuou voltando ao templo, voltando ao templo, voltando ao templo, voltando ao templo, fazendo a mesma oração a vida inteira. Se nada o iluminou, se ele não caiu em si, se ele não se enxergou, se ele não se arrependeu, se as ilusões das suas morais, das suas superioridades doutrinárias, dos seus compromissos rituais, dos seus sacrifícios dizimais, se todas essas falácias que ele usava no argumento do seu auto-engano, se entronizando como um ente superior sobre os demais no mundo, se isso não for quebrado na vida dele, ele morrerá apenas voltando perdidamente, mortamente ao templo, sem se enxergar jamais, como eu vejo acontecer com milhares, com milhões, frequentam o templo, mas Jesus diz: se hoje for o dia da minha volta, nos seus corações, não encontrarei a fé que eu busco, porque é tudo deles para eles, é com eles, tem a ver com a sociedade, é uma relação a Deus que tem a ver com as guerras sociais, com os conflitos, com as aparições, com
as conquistas religiosas, com os públicos, com a imagem, com quem apareceu. Esse está dando glória a Deus, é quem aparece, é quem tem visibilidade para Deus. Glória a Deus, aleluia. Essa é a religião. A maioria das pessoas, essa guerra maldita aqui, tudo de si para si. Nada com Deus. Nada com Deus. Os que sobraram e que se enxergam e se colocam diante de Deus contritos e são quebrantados e confessam e entram num processo de mudança humana, mental, para se tornarem conforme Jesus, para se tornarem realmente homens e mulheres segundo Jesus, esses voltam para a vida justificados. Aqueles, porém, que insistem nesse engano, a história deles fica em aberto. Eles viram esses fantasmas, eles rodam em torno desse pelourinho, a vida inteira deles rodando em torno desse pelourinho, no templo, com o objetivo de orar. Graças te dou, ó Deus, porque não sou como os demais homens, nem como os pecadores, nem como os adúlteros, nem como os desgraçados pagãos da terra. Graças te dou, porque eu jejuo 2 vezes por semana, eu frequento todas as campanhas, eu participo de todas as coisas, eu não falto com o meu dízimo, eu deixo até um monte de gente passando necessidade na família, mas com o dízimo do Senhor você sabe que eu não falto. Obrigado, Senhor, e obrigado porque eu não sou como esses outros pecadores, obrigado porque eu não sou como esses outros marginais, que não estão preparados para a volta do Senhor, porque fazem essas coisas, frequentam esses lugares, se vestem desses modos, ouvem essas músicas, cantam essas canções, são figuras com essas caras. Obrigado, Jesus, porque eu fui feito um clone idêntico a todos os demais justos do meu grupo. Obrigado. Viverá assim, nesse pelourinho, vai ficando tonto, agonizante, com vertigem, sem vida, até o fim da existência. E o que lhe acontece? O que acontece com essas pessoas? Em primeiro lugar, elas perdem a alma. Em segundo lugar, elas se tornam os entes mais medíocres do planeta. Medíocres. Em terceiro lugar, o que lhes acontece é que não só se mediocrizam, mas eles são fabricantes de mediocridade planetária. Em quarto lugar, eles se enchem de frustração, de ódio, de raiva e passam a ser os grandes estimuladores do mesmo espírito nos outros. Eles ficam burros porque a mente deles, até do ponto de vista neural, rodou tanto que fez uma sinapse única. Eles não conseguem pensar fora daquele círculo fechado. É uma cadeia de pensamento. Você fala, mas eles não entendem, ficaram impedidos de conseguir pensar, doentes. Em sexto lugar, acontece que, pela muita repetição, eles vão ficando obrigados a manterem publicamente diante dos outros o que eles confessam sobre si mesmos e mantêm-se comprometidos a apregoar esse Deus do apartheid contra os demais. E porque eles fizeram tanto isso publicamente, agora se sentem comprometidos, eles se auto-escravizam na sua própria pretensa necessidade de manterem-se comprometidos com aquilo que falavam, e ainda muitas vezes, quando sejam iluminados, lamentam, mas não largam de continuar assim, para sempre e até a morte. Uma pessoa assim fica muito burra de pensamento, não existe a menor chance de qualquer capacidade reflexiva se desenvolver nessa mente. Uma pessoa assim que não se enxergue nunca conseguirá de fato pensar
é uma prerrogativa de quem se enxerga. Quem não se enxerga não pensa. Tem formulações intelectivas funcionais, mas o pensar é mais profundo do que o realizar inteligente funcional. Esse pensar, saber de si, que é o que abre a inteligência e a sabedoria no coração, só acontece em quem se enxerga. E tais pessoas não se enxergam, por isso emburrecem espiritualmente. Ficam completamente tapadas mesmo, burras, entupidas no espírito. Perdem toda a sensibilidade poética, humana, romântica, perdem as sutilezas, perdem a capacidade de perceber o que não é dito, só é insinuado com leveza, porque se tornam trogloditas. Trogloditas são almas trogloditificadas. Por isso eu pergunto a você, agora, o que viver em nome de Jesus, de si para si, fez de mal à sua vida? O que viver religiosamente de si para si mesmo fez de mal à sua vida? Quais as sequelas que deixou? O que a religiosidade do fariseu ensimesmado produziu de sequelas na sua vida? Pode ser que você diga, mas eu nunca fui esse cara. Um pouco, mas nunca tão assim, Caio. Mas tinha meus truques. Todo mundo tem. O problema é que você foi ensinado, pastoreado, conduzido por esse espírito tantos anos, que mesmo que você não faça, você ficou impregnado dele sem sentir. Sabia? Por isso eu quero que você me responda a pergunta que vai aparecer aí. O que foi que a religiosidade sem evangelho deixou de sequelas no seu coração? O que viver em nome de Jesus de si para si fez mal à sua vida? Não está tão bem formulada essa pergunta. Mas na realidade, o que eu quero que você me responda é isto. O que a religião sem evangelho deixou de sequelas na sua vida? O que a religião sem evangelho deixou de sequelas na sua vida? A religião dos fariseus. Você consegue enxergar as sequelas, pelo menos? Quem sabe você está hoje ainda dentro da Matrix, do esquemão. Esteja até com raiva aí de mim, me xingando, zangado, desgraçado. Ah, pai, você não sabe, parece até que eu vejo. Mas eu fico assim, tranquilão, porque eu sei o que o Espírito Santo está fazendo. Eu sei, olha aqui nos meus olhos. Eu sei o que o Espírito Santo está fazendo. Pode ser que você esteja saindo do processo. Quem sabe você já deu passos mais adiante, você já percebeu as sequelas da dificuldade de entender, de perceber, de pensar, de compreender, como a gente fica ali preso tanto tempo que quando sai tem vertigem, não sabe, se encolhe, se apavora. Tudo é chocante. Mas se o processo do Evangelho vai crescendo em nós, e chega a hora que a gente enxerga, e aí tudo vai ficando claro. Aí de repente tudo fica simples, que a pessoa até diz, não, eu acho que eu sempre soube isso. E eu fico me lembrando, né? Graças a Deus você até esqueceu, meu querido, minha querida,
da sua burrice, graças a Jesus. Porque agora está simples porque a luz chegou. Mas antes, apesar de tudo ser muito simples, a cabecinha de ameba não alcança essa simplicidade. A doença desse aprisionamento, como diz Paulo em 2 Coríntios no capítulo 3, é como um véu na face que o Deus deste século usa para cegar o entendimento daqueles que são religiosos, mas vivem sem fé na graça de Deus. Leia todo o capítulo de 2 Coríntios 3, de 1 em diante, você vai ver, até o capítulo 7, capítulo 4, verso 7, você vai ver que é isso que Paulo está dizendo. O diabo adora usar a religião para produzir rito sem Deus, culto sem Deus, oferta sem Deus, jactância, arrogância, o espírito denunciado por Jesus na sua performance teatral no templo. Adora, ele cega o entendimento, o cara não enxerga mais e fica preso nesse círculo, até que a luz da graça ilumina. Aí você começa a ver. E se a luz chegou e você começou a ver, identifique as sequelas. As sequelas. Não basta apenas você identificar o engano. Tem gente que fica o resto da vida falando, olha o engano, olha o engano, olha o engano, sequeladão. Todo sequelado, olha o engano, olha o engano, olha o engano, nervoso, neurótico, brigão. Aquilo não. Calma, meu irmão. Ou você ainda está lá, com o mesmo espírito, mesmo nervosismo, mesma angústia. Compreendeu, mas a angústia não saiu de você? Calma. Olhe para você, enxergue quais as sequelas que ficaram, porque se você enxergar, elas vão sair com uma rapidez maravilhosa, às vezes instantaneamente. Você vai conhecendo o que seja verdade no seu coração e batendo no peito, e a verdade liberta, justifica, pacifica, coloca você num novo modo de viver. Sempre foi assim, sempre será assim, nunca será diferente. Este é o caminho, a verdade e a vida. Agora me responda essa pergunta anonimamente, como quem se ajoelhou e falou com Deus e confessou: Senhor, eu ainda carrego isso, ou eu tenho ainda, ou eu fiquei viciado nisso, quando eu vejo eu estou fazendo, ou eu me apanho com ódios que eu não sei de onde vem, eu tenho ainda muita raiva, eu ainda sou muito pesado, moralista, eu sou mal-humorado, eu fiquei assim, burro. Tudo é difícil de entender fora da cartilha onde eu fui configurado. Fale como quem está se vendo e falando com o Pai. Você vai se enxergar. Ó Espírito Santo, ilumina todos os que queiram se enxergar. Até quem chegou hoje aqui com a maior hostilidade, eu quero pedir que teu Espírito esteja gerando no coração dessa pessoinha essa impossibilidade dele ou dela fugirem da verdade, porque nós nada podemos contra a verdade, senão em favor dela. Salva-nos de colocarmos-nos contra a verdade que nos seja revelada pelo Evangelho, pelo Espírito Santo, pelo Espírito da vida. Por favor, abre o entendimento de cada um. E que hoje seja um dia de muita graça e de muita libertação. Em nome de Jesus. Amém.